Olá! Vamos tratar na aula de hoje sobre competência legislativa e competência tributária. Eu gostaria de começar a abordagem desse tema com vocês a partir de uma pergunta provocadora que é a seguinte: quais as principais diferenças existentes entre a competência legislativa, a competência para legislar sobre direito tributário, e a chamada competência tributária? Essa é a nossa pergunta provocadora da aula de hoje. Para nós respondermos essa pergunta, é fundamental que nós conheçamos, que nós saibamos identificar e diferenciar o que é, de um lado, competência legislativa, competência para legislar sobre direito tributário, e, de outro lado, o que é competência tributária. Bom, quando nós falamos em competência legislativa, que é diferente da competência tributária, nós estamos falando de uma competência para legislar sobre direito tributário. Quando nós falamos em competência tributária, nós estamos afirmando, nós estamos tratando da competência para instituir, por meio de lei, tributos. Então vejam, só tem competência tributária quem tem competência legislativa, porque a competência legislativa é a competência para legislar sobre direito tributário. E para instituir tributo, eu preciso legislar sobre direito tributário. Mas a competência tributária ela é mais restrita. Ela é a aptidão para, por meio de lei, instituir tributos. Então, qual é a diferença entre competência tributária de um lado e competência para legislar sobre direito tributário de outro? A competência legislativa ela é mais ampla. Ela engloba não só a competência para instituir tributos, mas também a competência para tratar de outros temas relativos ao direito tributário. A competência tributária, por sua vez, é a competência para, por meio de lei, instituir tributos. Bom, a competência legislativa, ou seja, a competência para legislar sobre direito tributário, está prevista na Constituição de 88, no artigo 24, inciso 1, e é tratada pela nossa Constituição como uma competência concorrente. O que significa uma competência concorrente? Uma competência que foi atribuída a todos os entes políticos, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Mas quando nós tratamos especificamente do artigo 24, inciso 1, nós temos na Constituição a seguinte redação. Vamos ao artigo. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, então vejam aqui a palavra concorrentemente, sobre, inciso 1, direito tributário. Então, meus amigos, a competência para legislar sobre direito tributário é uma competência concorrente. O artigo 24, inciso 1, a atribuiu para a União, os estados e o Distrito Federal. E aí você poderia me perguntar, mas professor, e os municípios? Onde eles estão? Eles não estão previstos nesse artigo 24, inciso 1. É verdade, mas como nós vamos ver no encaminhamento da aula de hoje, nós temos no artigo 30 a competência outorgada aos municípios pela própria Constituição de 88 para instituir os seus respectivos tributos e para tratar dos temas de interesse local. Mas seguindo, primeiro, na abordagem do artigo 24, nós temos o artigo 24, parágrafo 1º, o parágrafo 1º do artigo 24, que diz o seguinte, vamos ao artigo. No âmbito da legislação concorrente, cuidado com a palavra concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer as normas gerais. Então, meus amigos, quando nós falamos em competência concorrente, nós temos uma competência que é da União, dos estados, do Distrito Federal, no âmbito da qual compete à União instituir as chamadas normas gerais. Normas gerais. Normas gerais porque essas normas serão aplicadas em todos os entes políticos. Serão, na verdade, verdadeiras normas nacionais. Serão leis que serão aplicáveis no âmbito federal, estadual e também municipal. Prosseguindo na Constituição de 88, é muito importante destacar que quando nós falamos em competência legislativa da União, para tratar sobre matéria de direito tributário, para estabelecer normas gerais, nós temos uma peculiaridade
peculiaridade muito importante que está previsto no artigo 146, inciso 3 da Constituição de 88, que estabelece que essas normas gerais de direito tributário, que devem ser tratadas pela União, elas devem ser veiculadas por meio de lei complementar. Então vamos analisar agora o artigo 146, inciso 3 da Constituição, que diz o seguinte: cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais. Vejam que aparece aqui no dispositivo mais uma vez a expressão normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aí o dispositivo em suas alíneas começa a tratar de um rol exemplificativo, de matérias que seriam matérias que deveriam ser tratadas por meio de normas gerais. Então, o que nós vimos até agora, nós temos no âmbito do direito tributário uma competência legislativa, que é a competência para legislar sobre direito tributário, que é concorrente, ou seja, foi atribuída aos estados, ao Distrito Federal e à União de forma concorrente, sendo que no âmbito dessa legislação concorrente, compete à União estabelecer as normas gerais, com a peculiaridade de que essas normas gerais, que devem ser estabelecidas pela União em matéria de legislação tributária, elas devem ser veiculadas por meio de lei complementar. E por que elas devem ser veiculadas por meio de lei complementar? Porque o artigo 24 da Constituição exige? Não. Porque o artigo 146 da Constituição tem uma determinação específica, aplicável em matéria tributária, que diz que essas normas gerais, lá do artigo 24, inciso 1, devem ser tratadas por meio de lei complementar. Além desse artigo 146 trazer ainda um rol exemplificativo de matérias que devem ser tratadas no âmbito dessas normas gerais, que serão veiculadas, repito, por meio de lei complementar. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a observância de normas gerais em matéria tributária é um imperativo de segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas. Repetindo, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas, para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas. Nesse contexto, gerais não significa aqui simplesmente genéricas, mas sim aptas a vincular todos os entes federados e também todos os cidadãos, todos os contribuintes. Então, vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal destaca que quando nós falamos em normas gerais ali, nós não estamos falando simplesmente de normas genéricas, nós estamos falando de normas aplicáveis em todas as esferas da República Federativa do Brasil, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera distrital e na esfera municipal. E qual é a relevância disso? A relevância disso é que a partir do momento em que eu tenho uma norma geral veiculada por meio de uma lei complementar que tem um status, que tem um caráter nacional, eu consigo conferir uma certa uniformidade ao sistema, que traz mais segurança jurídica, que traz mais estabilidade, que traz, de certa forma, mais previsibilidade das regras aplicáveis em todos esses entes. Por exemplo, as regras de prescrição e decadência, no que diz respeito aos seus prazos, elas são as mesmas, seja na União, esfera federal, seja nos estados, esfera estadual, seja no Distrito Federal, seja nos municípios. Por quê? Porque prazo de prescrição e decadência, segundo a Constituição de 88, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma matéria que deve ser tratada por lei complementar. Uma lei complementar que tem um caráter nacional e, portanto, vincula todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Seguindo na nossa abordagem da Constituição de 88, nós temos ainda o parágrafo 2º do artigo 24, que diz o seguinte. Vamos ao parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Vejam que a Constituição chama aqui a competência dos Estados de competência suplementar. A União edita as normas gerais e vai editar as normas específicas relativas aos seus tributos. A União edita as normas gerais e os estados vão suplementar essa legislação de normas gerais naquilo que lhe é pertinente em relação aos seus tributos, por exemplo, observando aquelas matérias que foram reservadas pelo artigo 24, inciso 1, as normas gerais, além daquelas matérias previstas de forma exemplificativa no artigo 146, que são veiculadas por lei nacional. Então, repetindo,
A União legisla sobre as normas gerais e os estados vão suplementar essa legislação para tratar dos próprios tributos, para tratar do próprio sistema tributário ali regido pelas leis, pela Constituição estadual. E os municípios, como ficam? Como eu disse para vocês, a Constituição também tratou da situação dos municípios. O artigo 30 da Constituição de 88 diz o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, o artigo 30, inciso 1, já estabelece que os municípios têm competência para legislar sobre os assuntos de interesse local. Mas não bastasse esse artigo, esse inciso 1, o inciso 3 complementa e diz que compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, quando eu conjugo o artigo 24, o artigo 146 e o artigo 30, eu tenho uma divisão de competências legislativas, uma divisão de competências para legislar sobre direito tributário, que é a seguinte: a União edita as normas gerais, que vão ser aplicáveis em âmbito nacional e, obviamente, em âmbito federal. A União edita as leis relativas aos seus tributos. Os estados suplementam a legislação nacional e editam as leis relativas aos seus tributos. E os municípios legislam sobre os assuntos de interesse local, bem como instituem, no âmbito de sua competência tributária, os seus respectivos tributos. Não errem, atentem-se para o seguinte ponto. De acordo com a Constituição de 88, na ausência de lei complementar, os estados exercem a competência legislativa plena, artigo 24, parágrafo 3º da Constituição de 88 e artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. O parágrafo 4º do artigo 24 estabelece que a superveniência da lei federal, na verdade aqui da lei complementar nacional, se nós estivermos falando de direito tributário, sob normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Então vejam, suspende eficácia aqui não significa revoga. Então muito cuidado com esse ponto, um ponto bastante cobrado em provas de concurso público, um ponto que já foi enfrentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: legal, professor, nós temos uma repartição de competências para legislar sobre direito tributário na Constituição, mas pode acontecer um problema. Qual problema pode ocorrer? O problema que pode ocorrer é o seguinte: imaginem que a União não edite, a União não legisle, a União não estabeleça as normas gerais de direito tributário. Vamos pegar o artigo 146. O artigo 146 estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre legislação tributária, em matéria de legislação tributária, especialmente sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição. Apenas a título de exemplo. O que significa isso? Que em relação, por exemplo, aos impostos estaduais e aos impostos municipais, além dos impostos federais, a União deve estabelecer por lei complementar, fato gerador, base de cálculo e contribuintes. E o que aconteceu na prática? Na prática, nós tivemos uma situação em que a União não tratou, por exemplo, até hoje, das normas gerais relativas ao IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Eu não tenho uma lei complementar de caráter nacional, veiculada por meio de lei. Eu não tenho uma norma geral de caráter nacional, veiculada por lei complementar, estabelecendo as normas gerais, especialmente sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes do IPVA, que possa ser observada, por exemplo, pelo Estado de São Paulo, por exemplo, pelo Estado do Rio de Janeiro. E aí vem a indagação: como fica a situação do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, de todos os estados que integram a Federação Brasileira? Eles vão ter que esperar eternamente que a União exerça essa competência legislativa? Se a União não a exercer, ela pode suprimir a possibilidade do Estado instituir um imposto estadual? A resposta a essa pergunta é negativa. Não pode. Na verdade, a União não pode suprimir essas competências dos estados. Na ausência de lei complementar, da lei de normas gerais, os estados, nesse caso, isso vale também para os municípios, embora não esteja expresso no artigo 24, os estados, nesse caso, exercerão a chamada competência legislativa
plena. O que significa essa competência legislativa plena? Que eles irão tratar, inclusive, das normas gerais. É o que ocorre até hoje, por exemplo, em relação ao IPVA. É o que ocorre, por exemplo, até hoje em relação a alguns aspectos do ITCMD, em relação a alguns aspectos do ITBI, que não estão totalmente regulados pelo Código Tributário Nacional, já que à época do Código esses impostos não existiam no formato que eles têm hoje. E aí, como fica a situação dos estados, dos municípios? Eles exercem a competência legislativa plena. Pode, beleza. Bom, mas e se vier uma lei complementar nacional posterior? A lei complementar nacional posterior vai revogar a lei estadual? Não erre isso em prova. Não vai revogar, vai suspender a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária. Por quê? Porque ela é hierarquicamente superior, ela está num patamar acima? Não, porque a matéria é reservada à lei complementar. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de reserva de conteúdo, de reserva de matéria, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A competência tributária, por sua vez, é a aptidão para, por meio de lei, instituir tributos. Essa aptidão foi conferida pela Constituição de 88 a todos os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí vale destacar aqui, meus amigos, o seguinte ponto. A aptidão para instituir por meio de lei tributos, ela é uma aptidão que apenas os entes políticos possuem. Territórios, autarquias, fundações, pessoas jurídicas de direito público que não sejam os entes políticos não podem instituir tributos. Territórios não podem instituir taxa. Autarquias não podem instituir contribuições. Por que não? Porque eles não são entes políticos, eles não têm poder legislativo, eles não podem legislar sobre direito tributário. Muita atenção, muito cuidado com esse ponto. Eu gostaria de tratar ainda nessa aula de algumas características da competência tributária. Segundo o professor Roque Antônio Carrasa, a competência tributária teria algumas características. Uma delas seria privatividade. O que seria essa privatividade? Cada ente político teria faixas tributárias privativas, exclusivas, que somente ele poderia explorar, nas quais somente ele poderia instituir tributos. Na prática, porém, essa privatividade não é absoluta, porque nós temos hipóteses em que um tributo estadual e um tributo federal eventualmente podem incidir sobre a mesma base econômica. É o que ocorre no caso de uma guerra externa, ou sua iminência, artigo 154, inciso 2. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do artigo 195, parágrafo 4º, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a União poderia instituir uma contribuição que tivesse a mesma base de cálculo de um imposto já existente. Uma outra característica, segundo a doutrina, é a indelegabilidade. A competência tributária não pode ser delegada de uma pessoa jurídica de direito público, de um ente político, a outro. A União não pode delegar a sua competência para o Estado não pode delegar a sua competência para o município. De acordo com o artigo 7º do Código Tributário Nacional, a competência tributária ela é indelegável, salvo as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida de uma pessoa jurídica de direito público a outra. Mas vejam, o que esse artigo 7º trata, na verdade, é da indelegabilidade da competência tributária e da delegabilidade de uma pessoa jurídica de direito público para outra pessoa jurídica de direito público da chamada capacidade ativa tributária, das aptidões para fiscalizar, arrecadar e cobrar tributos. São temas que não se confundem. Uma outra característica é a incaducabilidade ou imprescritibilidade. O fato de um ente político não exercer a sua competência tributária não faz que ele a perca, não faz que ele deixe de poder exercê-la. É o que ocorre, por exemplo, com a União, que até hoje, de 1988 até hoje, não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Caducou essa competência? Prescreveu? Não. Incaducabilidade, imprescritibilidade. Ainda que o ente político fique longos anos sem exercer a sua competência, ele poderá a qualquer tempo vir a exercê-la. Uma outra característica seria a inalterabilidade. A competência tributária não pode ser alterada por lei infraconstitucional. Isso violaria a própria Constituição. Irrenunciabilidade. O ente político não pode renunciar à sua própria competência tributária. E, por fim, a facultatividade.
Esse é bastante polêmico. Para alguns autores, haveria uma facultatividade. O ente não está obrigado a exercer a sua competência. Ele pode, mas não é obrigado a exercer a sua competência tributária, embora hoje, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com os dispositivos que constam na Constituição, com as questões da guerra fiscal, do ICMS, nós possamos afirmar que os entes políticos praticamente estão obrigados a instituir todos os tributos que sejam economicamente viáveis. Dito isso, para nós encerrarmos nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer nos próximos slides aquelas competências que foram atribuídas pela Constituição à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Se nós analisarmos a Constituição de 88, nós temos os artigos 153 a 156, os impostos que podem ser instituídos pelos entes políticos. 153 União, 154 União, 155 Estados, 156 municípios. Taxas podem ser instituídas por todos os entes políticos. Contribuição de melhoria pode ser instituída por todos os entes políticos. Empréstimo compulsório, somente a União pode instituir. Contribuições especiais, somente a União pode instituir, salvo a contribuição dos servidores públicos, que cada ente político pode instituir dentro da sua competência, e a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que pode ser instituída pelos municípios. No material de vocês, eu deixo esse tema detalhado em relação a cada um dos entes políticos para vocês analisarem, que nada mais é do que um desdobramento desse slide que nós analisamos agora. E assim, nós finalizamos essa abordagem sobre competência legislativa, que é a competência para legislar sobre direito tributário, e analisamos a diferença entre essa competência legislativa e a competência tributária, que é a competência para, por meio de lei, instituir tributos.